de fato, hoje, as pessoas que precisam de um hospital público vivem uma tragédia. Basta dizer que no hospital de base do Distrito Federal tem uma área que foi apelidada pela população de faixa de Gaza. Não precisaria dizer mais nada. Os hospitais do Distrito Federal faltam tudo. Falta gás, falta esparadrapo, falta remédio, as pessoas ficam semanas para marcar uma consulta, tem gente que fica meses para marcar uma cirurgia, muitas vezes as pessoas morrem sem conseguir fazer uma cirurgia e nós precisamos fazer um pacto pela saúde do Distrito Federal. A cidade toda a cidade, a partir do dia 1º de novembro, tem que se unir para construir, para resgatar a saúde pública no Distrito Federal, que, diga-se de passagem, já foi boa. Nós já tivemos uma saúde pública no Distrito Federal de boa qualidade. E, no meu entendimento, que é um entendimento muito parecido com o que eu tenho visto a ser anunciado pelo candidato Agnello, é de que, primeiro, nós temos que garantir a utilização dos recursos tecnológicos na área de saúde, tanto do ponto de vista de utilizar a tecnologia de informação para marcação de consultas, ter o cadastro dos usuários, você tem um cartão de saúde onde você tem todas as informações ali do usuário, tem equipamentos modernos, equipamentos funcionando, os aparelhos de ultrassonografia, todos os aparelhos necessários para os exames funcionando e de alta tecnologia. Ponto 1. Segundo, nós temos que investir numa política de saúde, num conceito de saúde não apenas de combate à doença. Nós temos que estimular práticas saudáveis na nossa cidade e que estimulem a saúde. E garantir também uma força muito grande no atendimento primário. Nesse sentido, a volta do Saúde em Casa, que foi muito bem sucedido na época que o Cristóvão era governador e o Agnello está se propondo a montar 400 equipes do Saúde em Casa, com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, com agentes comunitários de saúde, é fundamental, porque grande parte dos problemas é resolvido com antecedência. Minha mãe sempre diz, minha mãe teve 14 filhos, tem 41 netos, já tem alguns bisnetos, então tem uma experiência respeitável, no tratamento. Ela sempre diz, quando você trata uma doença, uma gripe, você trata no começo, o tratamento é tranquilo. Se você deixa essa gripe se agravar, você complica. Muitas vezes essa gripe se transforma numa pneumonia. Então, essas equipes de saúde em casa vão poder tratar preventivamente, e evitar que muitas dessas pessoas que hoje vão aos hospitais e acabam aumentando o fluxo dos hospitais, a demanda, a pressão sobre os hospitais, resolvam o seu problema ainda em casa. Depois nós temos as unidades de pronto atendimento, que devem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana e devem estar próximas aos locais. Então a pessoa quebrou uma perna, quebrou um braço, tem um problema ali de apendicite, uma cirurgia mais simples, ela vai ali numa unidade de pronto atendimento e é socorrida ali mesmo. Os hospitais são locais para procedimentos de maior complexidade, são cirurgias cardíacas, são cirurgias neurológicas, são cirurgias traumáticas mais graves. Então, remontar todo o sistema público de saúde no Distrito Federal, que é importante ressaltar que não foi à toa que o sistema público de saúde no Distrito Federal foi desmontado nos últimos anos. Há interesses privados, interesses criminosos aí de pessoas que não têm compromisso com a população e que fizeram isso de forma proposital para fazer com que exatamente fortalecer um sistema de saúde privado no Distrito Federal. Então, o pacto do Distrito Federal é em torno da recuperação da saúde pública no DF. Senador, chegam muitas perguntas pelo Twitter e o @Eduardo, ele faz uma pergunta: como o senhor acha que deve ficar a participação popular na organização da gestão do Distrito Federal? E eu vou juntar essa pergunta com o que o Mittermeier _ pergunta. Ele disse que em uma das suas propagandas eleitorais o senhor disse que prefere a eleição para administradores regionais. E ele também pergunta se isso não prejudicaria na relação com o governo. Não, acredito que não. Pelo contrário. Eu acho o seguinte, eu defendo que nós devamos ampliar todos os instrumentos de participação popular.
quero dizer, inclusive, que uma das propostas que apresentarei ao Senado é a redução do número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Nós tivemos 2 projetos de iniciativa popular aprovados pelo Congresso recentemente. A lei que pune, inclusive com cassação de mandato, a compra de voto, a captação ilícita de sufrágio, como se diz na linguagem jurídica, e agora, recentemente, a lei da ficha limpa. Só que hoje nós precisamos, salvo engano, de 1% das assinaturas, ou seja, 1.300.000 assinaturas, para a apresentação de um projeto de lei. Eu quero reduzir isso. Acho que nós temos que... A reforma política que eu defendo é que amplia os instrumentos de participação popular e não reduz. Porque muitas das propostas de reforma política é para reduzir o número de partidos políticos. Eu sou contra. Não é o número de partidos políticos que traz qualquer dificuldade à nossa democracia. Quem tem que definir o número de partidos políticos é a população, através do voto. A reforma política que eu defendo é que amplie os instrumentos de transparência, reduza os gastos, os custos das campanhas eleitorais, institua o financiamento público de campanha sem instituir as listas partidárias e amplie os instrumentos de participação popular, facilitando a realização de plebiscitos, de referendos, e ao mesmo tempo também reduzindo o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Bom, por outro lado, acredito que é óbvio que em pleno século XXI não dá mais para cidades como Ceilândia, que está entre as 100 maiores cidades brasileiras, ou cidades como Planaltina, que tem mais de 150 anos de idade, ou todas as outras cidades do Distrito Federal, que já são cidades de médio porte ou de grande porte, que tenham seus administradores regionais tirados do bolso do colete de um governador, muitas vezes em negociações com deputados distritais, muitas vezes administradores que sequer moram nas cidades, que não conhecem as cidades e que muitas vezes servem mais ao deputado distrital que o indicou do que ao conjunto da população. Nós temos que valorizar a participação popular, os instrumentos de participação popular. É claro, eu sei que a eleição direta para administrador popular, administrador regional, não é uma ideia, a colocação em prática dessa ideia não é uma ideia simples, mas é absolutamente possível de ser realizada. Temos administradores eleitos pela população. Não defendo a criação de Câmara de Vereadores, nem o aumento de gastos, apenas a eleição direta de administradores regionais, que serão eleitos pela população, serão fiscalizados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, e que receberão parte do orçamento de investimento do Distrito Federal, que pode ser distribuído de acordo com o tamanho da população, para que sejam realizadas obras de manutenção da cidade, pequenas obras, construção de quadros, construção de praças, a manutenção da cidade. Tenho convicção que isso vai acontecer um dia. Nós temos que caminhar com esse processo, temos que abrir uma ampla discussão com a população do Distrito Federal, e alerto que isso só será aprovado no Congresso Nacional com ampla participação, com ampla mobilização popular do Distrito Federal, mas é importante que isso aconteça para a gente definir claramente qual o modelo de eleição direta para administrador regional, já que o Distrito Federal tem uma condição peculiar. Nós não somos município, nós não queremos ser município, nós não podemos ser municípios, nós não queremos câmaras de vereadores, mas nós queremos sim ampliar os instrumentos de participação popular na escolha do administrador regional. Quais são as suas propostas para a educação superior e também se é possível aumentar os recursos para ela? Eu acredito que nós temos que primeiro, no ensino superior, garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que de fato ocorre no nosso país, que ao longo dos últimos anos, da história do país, nós tivemos um foco muito forte no ensino, depois um foco secundário ainda na pesquisa e um foco irrelevante na extensão. E nós precisamos fazer com que de fato valorizar a universidade como um locus em que o ensino, a pesquisa e a extensão sejam de fato e não apenas de direito indissociáveis. Defendo a autonomia universitária. E é um outro tema sobre o qual vou me debruçar como senador, é pegar a proposta de reforma universitária do governo, estudar profundamente, porque as universidades precisam ter autonomia e precisam ter muito mais agilidade. Não é possível que no mundo de tanta concorrência
do ponto de vista da inovação tecnológica, que nós tenhamos ainda que utilizar os instrumentos como a Lei 8666 para comprar insumos para a pesquisa científica no nosso país. Instrumentos que são arcaicos, que são demorados. Nós não podemos, por exemplo, demorar o tempo que demoramos hoje para importar insumos para pesquisa científica no nosso país. Então, do ponto de vista do ensino superior, nós temos que garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, temos que garantir a autonomia universitária e temos que garantir muito mais recursos significativos e regulares para o financiamento da pesquisa no nosso país, especialmente, no meu entendimento, a pesquisa tecnológica. O @FusquinhaDF pergunta para o senhor quais são os projetos para o movimento cultural dentro do Distrito Federal e no Brasil. No Distrito Federal nós precisamos ter política cultural que nós não temos, né? Nós precisamos valorizar. Nós temos uma questão em Brasília que é fantástica, é absolutamente fantástica. Nós temos aqui todas as manifestações culturais do nosso país, nós temos aqui no Distrito Federal. É uma coisa absolutamente impressionante, a gente se surpreende a cada dia com as manifestações mais tradicionais da cultura africana, até pela proximidade aqui com os calungas, enfim. Nós temos aqui as manifestações do Bumba Meu Boi, que aliás está comemorando hoje tem a morte do boi, lá do seu Teodoro, estarei lá em Sobradinho. Temos diversas manifestações do boi aqui e eu me orgulho muito de ter apoiado com a emenda parlamentar 2 grandes encontros do boi aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Quem não foi, perdeu, porque é uma coisa absolutamente fantástica. Os bois do Pará, os bois do Maranhão, o encontro de bois aqui em Brasília. Nós temos o frevo, nós temos o movimento junino, as quadrilhas juninas, aqui nós temos o rock, nós temos o rap, nós temos o reggae e nós temos que ter política de apoio a todas essas manifestações culturais. Eu sou completamente contrário ao governo ficar gastando verdadeiras fortunas para trazer a Xuxa aqui, pagar 500 mil reais para a Xuxa vir aqui, ou uma dupla sertaneja vir aqui, cantar 1 hora e meia e ir embora. Muitas vezes com cachês superfaturados que andaram beneficiando alguns. Enquanto que as manifestações culturais da nossa cidade não têm apoio. Com um recurso desse, vários grupos da nossa cidade podiam estar sendo apoiados, centros culturais nas cidades podiam estar sendo construídos, que essa é outra questão fundamental, que é desconcentrar as atividades culturais no Distrito Federal. Nós temos que ter centros de cultura, a exemplo do que existe o Espaço Cultural da 508 Sul, em todas as cidades do Distrito Federal. Nós temos que ter as atividades culturais em todas as cidades do Distrito Federal. Nós temos que ter um sistema regional de cultura que tenha nas administrações regionais fortalecidas as divisões regionais de cultura. A cultura tem que ser vista também como uma atividade econômica, como parte das indústrias criativas, que vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar oportunidades, e para isso, não tenho dúvida, nós temos que valorizar. O início disso tudo é a valorização das atividades culturais locais. Eu quero só lembrar a vocês que hoje, por exemplo, a Bahia exporta essa música que ficou conhecida como axé, e que eu particularmente gosto muito. Também gosto de diversas outras manifestações, mas gosto dessa. Então, o Chiclete com Banana, o Asa de Águia, a Banda Eva, a Ivete Sangalo, isso não surgiu do nada. São todas pessoas muito talentosas, grupos muito talentosos, mas que na origem, lá atrás, contaram com um apoio muito forte e muito grande do governo baiano, que financiava essas atividades, apoiava essas atividades, promovia o carnaval baiano. Quantas pessoas não iam para lá? E isso acabou se transformando, caiu no gosto popular e acabou exportando essas atividades. Quando, por exemplo, um estado realiza uma micarê candanga, por exemplo, uma micarê no seu estado, está gerando renda também para a Bahia. Um pouco fica aqui, mas um pouco fica lá. Então nós temos também que criar essa cultura de apoiar as manifestações culturais locais, para criar uma cultura também, inclusive o conceito de consumidor de cultura, o que é muito importante, fazer com que desde jovem, a criança, o jovem, possa ir ao teatro, pode assistir um espetáculo de dança, de música, seja estimulado a ir a consumir cultura.